Oi, gurias, tudo bem? Oi, gurias, tudo bom? Tudo bem? E aí? Como é que vai a semana? Tudo firme? Oh, Firme. Imagine se não tivesse, né? tem que estar, né? Tem que estar, né? Mas Fazer o por quê? falar Vamos em lá. firme, Andresa, firme andam as práticas abusivas durante a pandemia. Não, imagine, isso é lenda urbana, gente. Nossa Lendo Senhora, é cada coisa, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho aqui umas notícias que eu trouxe. ótimo, Mas vamos lá, vamos falar sobre prática abusiva na pandemia, né? isso. Então, esse é o nosso tema da nossa conversa de hoje. Eu vou começar só trazendo o conceito de prática comercial, que é um conceito do Vasconcelos e Benjamin, que afirma que práticas comerciais são os procedimentos, mecanismos, métodos e técnicas utilizados pelos fornecedores para, mesmo indiretamente, fomentar, manter, desenvolver e garantir a circulação de seus produtos e serviços até o destinatário final. Ou seja, são todos os mecanismos, técnicas e métodos que servem direta ou indiretamente ao escoamento da produção. O problema é que, junto com essas técnicas, se desenvolveram também diversas práticas abusivas que correspondem a comportamentos tanto na esfera contratual como na esfera extracontratual, que abusam da boa-fé ou da situação de inferioridade do consumidor. Essa inferioridade pode ser técnica, pode ser jurídica, pode ser informacional, pode ser econômica, enfim. Né? Então, essas práticas abusivas, realmente, elas são uma desconformidade com padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor. São, portanto, verdadeiros abusos de direito e violação da boa-fé objetiva. E, portanto, são práticas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, lá nos artigos 39 a 41. Mas, infelizmente, e vocês não vão me deixar mentir aqui, no mercado brasileiro, até pela ineficácia das punições que temos, muitas práticas abusivas, embora proibidas, acabam se perpetuando porque se tornam contabilmente mais vantajosas. Então, para o fornecedor, muitas vezes, é melhor arriscar a prática abusiva, porque a penalidade ou vai inexistir ou nem sequer será aplicada, do que trabalhar em conformidade com as normas do CDC. Então, e nesse período de pandemia, das notícias que se destacam aí, nós podemos afirmar que práticas abusivas, algumas se intensificaram, como, por exemplo, ligações de telemarketing, mesmo para aquelas pessoas que estão cadastradas no Não Perturbe, né? Ou que já tinham os seus cadastros. Eu, por exemplo, tinha o meu cadastro no Procon Paraná, recebi e me incomodei com várias ligações, tanto de bancos quanto de operadoras de internet, abri reclamações no consumidor.gov.br, né, que a Cláudia Silvano tanto nos indica para fazer. Cláudia, posso te falar que as duas situações foram prontamente resolvidas, né? Mas, de fato, aquelas nem precisavam ter acontecido, porque houve violação a um cadastro, que é o Não Perturbe. Né? Então, nós temos a questão o comércio eletrônico se desenvolveu muito durante esse período, já estava em pleno crescimento no Brasil, mas cresceu ainda mais. E com isso nós temos grandes práticas abusivas aí se intensificando, como a questão da negativa ao direito de arrependimento ao consumidor, empresas que negam o direito ao arrependimento, ainda que não sejam aquelas situações que estão suspensas, como o exercício de direito ao arrependimento dos alimentos in natura e medicamentos, né? Os descumprimentos de prazo de entrega, e os próprios correios são useiros e vezeiros em descumprir os prazos contratados, né? Isso prejudica tanto o fornecedor quanto prejudica o consumidor. Acho que vale a gente conversar um pouco sobre isso. Falta de acesso e comunicação com os fornecedores, né? Os consumidores que têm alguma dúvida, algum questionamento para fazer, não conseguem acesso aos fornecedores. E,
obviamente, não poderíamos deixar de fora o aumento injustificado de preços, especialmente lá no começo do isolamento social, nós tivemos grandes aumentos do álcool em gel e do preço das máscaras e de produtos de primeira necessidade, inclusive gás. Né? Então, eu acho que, né, as principais notícias que se destacaram nesse período foram essas. O Procon Paraná, entre abril e julho desse ano, fez mais de 55 mil atendimentos, né? No mesmo período do ano passado foram 53 mil, então isso também nos dá uma pista, que não só as práticas se intensificaram, mas como os consumidores também estão aprendendo a reclamar mais, né? Então que o abuso está tão grande que ninguém aguenta. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. E, obviamente, dentro desse crescimento, né, do número de reclamações, algo que o nosso PROCON constatou é que houve um aumento de 20% nas reclamações envolvendo comércio eletrônico. Então, eu acho que é um tema importante para a gente discutir, né, para a gente trazer essa reflexão, justamente porque não temos uma previsão de quando toda essa situação pandêmica vai se encerrar, mas que nós precisamos combater essas práticas, precisamos. Andresa, o que você acha? Bom, eu acho, você sabe o que eu acho, né? Eu já falei para a Karen, eu perguntei o que a Karen ia falar hoje, porque já sabe qual é a minha opinião, né? Mas é incrível, né? O brasileiro tem que ser estudado, né? Porque ao invés de pegar assim, um momento de dificuldade em que vive a sociedade, mas é verdade, pegar um momento de dificuldade em que vive a sociedade, né? E buscar ali agir de maneira solidária, com empatia e tal. Não, o negócio é vamos tirar vantagem aí de quem der, porque afinal de contas está todo mundo vulnerável. E aí, então, vamos tirar vantagem, né? A questão do comércio eletrônico, na verdade, o problema não é de agora, né? O problema é que agora se intensificou e o problema de atraso de entrega, não entrega de produtos, que na verdade é a questão da falha na prestação de serviço, tal, isso tem se agravado muito, assim, né? Eu até separei aqui, eu estava dando uma pesquisada para ver, né, o que está rolando pelo Brasil aí, por exemplo, a gente tem discussões em juizado especial de declaração de nulidade de cláusula contratual, plano de saúde que se negava lá a fazer o teste de Covid, aí o consumidor levou isso para o judiciário e acabou então conseguindo, né, o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual. Eu achei aqui uma notícia sensacional, gente, porque aconteceu comigo esses dias, né? O consumidor pediu uma comida lá pelo aplicativo e o aplicativo cancelou, mas não avisou, assim, tipo, a pessoa ligou e tal, não, eu fiquei 20 minutos lá esperando essa comida, daí eu cancelei. E aí a pessoa entrou com uma ação no juizado e o juiz disse que era mero de sabor. Mero de sabor. Aconteceu isso problema, né? Então, tal do mero de sabor, se for, né? Vai a pessoa fica lá com fome esperando a comida, né? Daí liga, o sujeito diz, não, eu cancelei, demorou 20 minutos, e não avisou, né? O consumidor teve que ligar. Aconteceu isso comigo aqui em casa outro dia. O Zé, coitado, quase ficou sem ração aqui, porque eu pedi e cadê que não vinha? Daqui a pouco liguei, não, é porque não tinha nenhum entregador aí na sua região, a gente não conseguiu entregar. Então, assim, e aí é mero aborrecimento, né? Isso quando você consegue falar com o fornecedor. Né? Sim. O aplicativo não tem a opção de solução, ele te manda solucionar direto para o fornecedor e muitas vezes você simplesmente não consegue o contato. Não consegue contato de jeito nenhum, assim, e você fica ali, né? E assim, você sabe que dessas notícias que eu até dei uma olhada, eu achei uma bem interessante. Deixa eu só ver aqui de onde que é lá de Pernambuco, gente. Também é juizado especial, não, Tribunal de Justiça, não era juizado especial. O tribunal decidiu que o plano de saúde não poderia cancelar o plano por inadimplemento por uma senhora idosa nesse período de Covid. Eu achei legal isso, bem legal, né? Porque realmente você cancelar um plano de saúde para uma pessoa que está num grupo de risco, né? Nesse período de pandemia, ainda que seja por inadimplência, então que o tribunal falou, olha, existe o dever
da empresa de renegociar, de tentar chegar a um acordo, etc., que é aquele dever lá, anexo da boa-fé, que ninguém nunca faz, né? Que a gente diz que existe, mas é que nem cabeça de bacalhau, né? Ninguém nunca vê. Então, a gente percebe que realmente muitas práticas vêm se, né, acontecendo, plano de saúde aí negando cobertura, comércio eletrônico que não funciona, aplicativo que te deixa refém, aplicativo que você faz a compra, daqui a pouco dá erro, daí quando você vê, caiu na tua fatura e depois para estornar leva um século, também passei por isso, né, enfim. Mas o fato é que eu acho que tudo isso fica muito pior, considerando que nesse momento de pandemia, a gente está vivendo um momento de extrema fragilidade, né? O ser humano, acho que nunca foi tão frágil. Eu não sei vocês, gente, mas eu tô assim, me sentindo o ser mais frágil do mundo. E eu acho que isso não é um sentimento só meu, né? Eu acho que esse é um sentimento que é natural de todo ser vivo, né? E trazendo isso para o direito do consumidor, a gente sempre estuda, né, que nas relações de consumo o consumidor é vulnerável, porque é aquele sujeito que está numa situação de desequilíbrio, numa situação de desigualdade, né? E assim, eu tenho para dizer que nesse momento de pandemia, essas práticas abusivas, na verdade, sejam elas quais forem, elas não nos deixam numa situação de vulnerabilidade, mas numa situação de hipervulnerabilidade. Especialmente considerando que, por exemplo, né? Tudo bem que agora está todo mundo indo no mercado, no shopping, achando que a coisa está normal, né? Mas, enfim, você vai pedir uma coisa por um aplicativo, porque você não quer se expor ao risco de ir para a rua, e aí a coisa não é entregue. E aí, como é que fica? Né? Então, eu acho que a fragilidade do consumidor, e aí em todas as searas, ela está muito mais evidente. Né? Então, me parece que esse momento de pandemia faz com que surja uma situação de hipervulnerabilidade, que é aquela vulnerabilidade agravada, que normalmente a gente diz que é a vulnerabilidade da criança, do idoso, da pessoa com deficiência. Já se discute muito a questão da hipervulnerabilidade em situações normais no comércio eletrônico, né? Você imagina agora, né, que você pede um produto, o produto não chega. A Júlia esses dias ai, meu Deus. A Júlia, ela inventou, né? Tá muito tempo em casa, né, gente? Então, assim, a menina, a parede do quarto dela tá uma coisa. E aí ela ela comprou umas luzinhas de LED. E daí veio errado. Gente, para conseguir devolver aquilo, eu falei, o negócio é o seguinte, filha, vamos. Era tão barato o negócio, eu falei, vamos morrer com prejuízo, porque assim, sabe? Então, Sim. serviço mal prestado, é um horror, né? Aproveitando a tua experiência, te conto a experiência do meu pai essa semana. Meu pai comprou um medicamento pela internet, uma farmácia, enfim, com entrega via Sedex. Então, quer dizer, pagou mais caro. Aí, o que ele Sim. recebeu em casa? Um aviso. Meu pai, grupo de risco, né, idoso, recebeu o aviso do correio. O correio nem tentou entregar. Ele só deixou o aviso para ele retirar lá naquela agência da Marechal. Aí eu fui até a agência da Marechal para retirar. Aí chega lá, cadê o produto? Ninguém sabe, ninguém viu. Porque nós estamos com problema de greve na ponta e eles entregaram o aviso, mas o produto ainda não foi devolvido para cá. Escute toda a conversa. E assim, sem a menor preocupação com o consumidor, né? Aí hoje ligaram para o meu pai, olha, seu produto chegou aqui, o senhor vem retirar? Não, eu paguei para vocês me entregarem em casa? Não, mas tem greve, não dá para entregar em casa. Então, quer dizer, é um desrespeito absoluto com o consumidor. Né? E volto a fazer o apelo, né? Mais uma vez, o apelo da nossa Cláudia Silvano. Façam consumidor.gov.br. O correio está cadastrado lá, então não é porque tem greve que eles estão isentos de cumprir o contrato, tá? Podem cadastrar suas reclamações lá, meu pai cadastrou e estamos esperando a solução. Você sabe que eu brinco sempre, né? Ali a gente tem o artigo 39 do CDC que fala das práticas abusivas, mas ele é exemplificativo, tal. Eu digo assim, olha, ele é exemplificativo porque a criatividade do fornecedor brasileiro em criar prática abusiva é muito maior do que a criatividade do legislador em pensar esse tipo de coisa, gente, não dá. O fornecedor tá, sempre pensando em coisas novas, tal, como é que eu posso fazer? Sim. É um descaso, né? Eu acho que o pior da prática abusiva é aquela sensação de, sabe aquela, tipo, e agora o que que eu faço? Né? O que que eu vou fazer? Aí você vai para o juizado, o juiz diz que é mero de sabor, né? Aí você já viu. E aí, Karen?
Manda. Só tô quietinha, como eu brinquei hoje, eu só ia... Você vai defender a empresa, ó. É complicado, assim. É lógico que a gente sabe que o mercado tem boas empresas e empresas que fazem práticas abusivas, né? Existem empresas e empresas, né? A gente sabe que existe o princípio da função social da empresa, né? Que deve, embora implícito, estabelece as empresas que devem respeitar os interesses, os direitos, meta individuais, onde está o direito do consumidor também, né? Então, é um mandamento constitucional, blá, 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 né? Tem a empresa que cumprir a sua função social, blá, 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 blá. Mas, assim, também eu acho que vale muito a postura proativa do próprio consumidor, né? E rechaçar as empresas que não fazem o seu papel, não cumprem, então, boicote, né? De certa forma, essas práticas empresariais danosas é uma boa resposta, né? E privilegiar aqueles que dão retorno e tudo mais, né? Então, é isso. Mas isso que você falou, Karen, é uma coisa que eu também sempre eu penso muito assim, né? Então você vai olhar lá os números do CNJ, a quantidade de processos lá, né, em andamento no judiciário que envolvem relações de consumo, são a grande maioria, né? A questão de responsabilidade civil, obrigações e direito do consumidor é o que tem lá, é o grosso, né, do judiciário. Aí eu fico pensando assim, gente, dizem, né, que as empresas fazem o seguinte cálculo: de cada 100 consumidores, 10 vão fazer alguma coisa, tá? E aí eu fico pensando, se já tem tudo isso... É muito ainda, 10. Então, se já tem tanto processo no judiciário e você considera que 10% dos consumidores reclamam, né? E isso porque no judiciário acabam chegando aquelas, né, aquelas coisas de valor maior, tal. Mas aquela coisinha do dia a dia ali, né? O povo brinca lá do troco com bala, né? Ah, você quer bala? Sabe? Aquelas coisinhas do dia a dia. A luzinha que veio errada, que daí eu não quis me incomodar por causa de R$20, entendeu? Que daí eu ia perder mais tempo do meu dia. Fica muito claro para muitas empresas, assim, que o comportamento do consumidor nesse ponto parece ser uma equação muito constante, é que a atenção, a resposta, o retorno, ainda que seja por um pedido de desculpas, vamos fazer diferente, ou um bônus ali, ou assim, essa atenção faz uma super diferença, né? E isso, para a atividade empresarial, custa zero, é um retorno zero, né? Então, colocar um super pós-venda ali para que resolver esses interesses, cresce aos olhos do consumidor a atividade empresarial. Puxa, erramos, vamos fazer isso, manda lá um cupom de desconto, quer dizer, pequenos gestos, e o consumidor é muito atento a isso, está aprendendo a ficar atento a isso, né? E percebo que é isso, é o descaso que talvez incomode tanto o não retorno, a situação de impotência, foi o que você falou, aquele que você vê, impotência de não o que fazer, né? Justamente que às vezes o Poder Judiciário pode não dar o retorno que não é devido. Então, as empresas têm que pensar muito bem e, ao contrário, transformar isso num grande marketing, né? Erramos, vamos fazer diferente, né? Esse reconhecimento pode, inclusive, ser muito benéfico para a empresa, né? E afinal, Fer, o que deu do remédio do teu pai? Ele informou a loja que ele vai cancelar a compra, porque ele não vai ficar indo no correio gastar em estacionamento, gasolina. Sendo que ele pagou mais caro. Exatamente. O Sedex para receber em casa. Risco, né? Porque, né? Então, assim, ou o correio cumpre o combinado ou vai devolver lá para o fornecedor e depois for o fornecedor que se entende. Infelizmente, essa é a realidade. Sim. Não, mas assim, tem que dizer, como a Karen falou, existem empresas sérias, né? Existem empresas que realmente atendem, né, o consumidor, enfim. Mas o problema é que essa não tem sido a regra, né? Especialmente nesse momento em que a gente está vivendo.
sabe? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, mais do que nunca, né? Aquele momento de fornecedor e consumidor. Ah, o consumidor não consegue pagar a dívida. Vamos sentar, vamos negociar. Então, assim, você veja, esses dias uma amiga, né, uma conhecida, contando que a filha, né, aquela coisa, jovem, primeiro emprego, a pessoa acha que está podendo, né? Ela foi e fez um empréstimo consignado no banco. E aí, assim, né? Situação difícil, momento econômico complicado, tal. Hoje ela está numa situação que acabou tendo que fazer algumas outras dívidas, até por conta de remédio, enfim, sei lá. E aí não está conseguindo pagar o consignado, né? E aí entrou em contato com o banco para renegociar. E aí assim, não dá para renegociar. Não, como é que não dá para renegociar? Não, para você renegociar, você tem que ligar no número. Aí liga no número. Não, porque isso não tem como renegociar, porque... Gente, como é que não tem como renegociar uma dívida? O consumidor não está dizendo assim, eu não vou pagar. Até porque, nesse caso, ela não tem saída, né? É consignado, é direto no salário dela. E aí ela está numa situação de dificuldade e o banco vem dizer que não tem como renegociar, agora não tem o que fazer. Ah, pare, pelo amor de Deus, né? Dá uma... Sim. Eu não sei, aquilo me dá assim, uma sensação de... Sabe? E é isso, né? A prática abusiva, acho que é isso, né? Só piora. Eu acho que a prática abusiva ela traz muito disso, né? Dessa sensação de impotência muitas vezes. É isso. Dessa sensação que não tem para onde recorrer. Mas, de fato, e acho que até para finalizar esse nosso papo aqui, eu sempre fui defensora das tentativas de resolução extrajudicial das questões. É como a Karen falou, há bons fornecedores que vão sim se colocar à disposição para solucionar o teu problema. Então, nem tudo tem que virar indenização, nem tudo tem que virar uma ação judicial, né? Eu acho que bons acordos e no sentido, a primeira tentativa realmente é a solução do problema, a busca do problema. E, então, tentarem soluções extrajudiciais, seja entrando em contato com o SAC, né, com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, seja usando o consumidor.gov.br ou até outras plataformas não oficiais de reclamação, sempre lembrando, e eu gosto sempre de fazer essa ressalva, que o consumidor tem direito de reclamar, mas esse direito também é limitado por outros direitos do fornecedor, né? Então, o excesso no direito de reclamar também pode levar a uma conduta abusiva que pode gerar condenação para o consumidor. Então, claro. O abuso de direito, né? É uma via de... né? Então, boa fé, né? Tipo assim, também o povo às vezes exagera. Os meus alunos, eu sempre falo para os meus alunos, vamos reclamar com classe, né? Nós temos direito de reclamar, mas vamos manter aí a compostura, ou seja, né? Reclamem sem excessos, porque o excesso também pode gerar eventual responsabilização do consumidor. E, óbvio, eu sempre fico na expectativa de que os maus fornecedores realmente sejam efetivamente punidos, né? Adequadamente punidos, para que realmente não voltem a reincidir. É isso. Legal. Tá, mais uma coisa que eu lembrei. A importância também da tutela coletiva no caso de prática abusiva, né? A importância dos órgãos, das associações, dos órgãos de defesa de consumidor, tal, ali que façam, né, ações coletivas e tal. Porque eu acho que algumas práticas às vezes precisam, né, de uma atuação coletiva, enfim. E eu sinto falta das ações coletivas. Eu sinto muita falta. Eu também. Acho que nós temos belíssimos instrumentos de defesa coletivos aí que, infelizmente, por várias razões, e algumas até as mais absurdas, já escutei algumas desculpas bem esfarrapadas. Eu também, é melhor não comentar. Não vou dar nomes aos bois aqui, mas realmente o código nesse sentido, ele é um código que não só permite, como ele incentiva as ações coletivas, mas infelizmente a gente não as vê. Não são observados, Que é outro problema, né? Se a gente quer trabalhar com prevenção e combate realmente a práticas abusivas,
as ações coletivas deveriam ser o primeiro instrumento a ser pensado e não o último. É que aqui no Brasil tudo é só aborrecimento, gente. Tá? É só aborrecido, tal. Mas segundo a campanha da OAB, mero aborrecimento também é dano. Também gera dano. Claro, imagina. Gente, sabe o que eu me lembrei agora que eu esqueci de comentar? Eu estava pesquisando sobre as práticas abusivas agora nesse período de pandemia. Existem até comentários ali, até o Conar andou meio que se intrometendo nessas lives de cantores famosos, tal, por conta de publicidade de bebida alcoólica, né? Né, gente, andou rolando uns barracos assim tal, e aí tem ali alguns comentários de Procon, de Conar, enfim, no sentido de chamar a atenção do consumidor para publicidade, né, nessas lives. Aí eu vou contar para vocês. Porque a publicidade, existe o princípio da identificação. E da identificação. Né? Você está fazendo uma live e não está dizendo que ali existe publicidade, você já violou o dever da informação. Eu esqueci disso, fui ver esses tempos a live do Luan Santana, me julguem, tá? Fui ver... Julgado está! Me julguem! Gente do céu, ele cantava meia música, vinha publicidade, mas meia música devia... Não, porque este look... para, eu desliguei na metade, né? Que eu digo, escuta, eu não tô aqui pra ver publicidade, tô aqui pra ver você cantar, meu filho. Enfim. Aí também, agora que eu lembrei... Quem diria? Eu vou ficar marcada. Vou ficar marcado por toda a eternidade agora. Mas assim, eu tinha esquecido de falar isso, mas, né? Agora, sim, super atual também, ó, lembrei. Também prática abusiva. Também. Total. Então é isso, gurias. Foi muito bom conversar com vocês essa semana. Muito bom, gente. Muito bom. Tomara que a gente possa, né? Em um curto espaço de tempo, voltar a encontro físico, né? Os nossos almoços e tal, porque tá difícil, né? Mas enfim. É verdade. Saudades. Pelo menos a gente mata saudades, assim. Exatamente. Isso aí. Saudades. Saudades, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau. Tchau.